Então, quando você aprende e passa pelo processo da descentralização, e quando você vê possibilidade de crescimento trazendo pessoas como sócio dentro do seu negócio, isso se torna... Eu falo que a gente divide para crescer, não é dividir para perder. Você está dividindo para somar. Né? Você está crescendo o negócio, né? Tomando uma proporção bacana. Pessoal, boa tarde, uma alegria a gente estar aqui de novo, né? Mais uma vez no Pode Destravar, que tem como objetivo trazer aqui empresários que têm história para contar, para que através da história dele você também possa ver que existe caminhos diferentes a ser seguido para que você consiga chegar nos seus objetivos. E hoje eu estou aqui com um cara, meu amigo, hiper destravado, um cara fantástico, José Henrique, engenheiro civil. Ele é proprietário da empresa, da indústria CRJ, que é uma indústria de portas e janelas de alumínio de alta tecnologia, se diga de passagem. Tive a oportunidade de conhecer a indústria dele, fiquei maravilhado. Pai do Mateus e da Maria e esposo da Natália. Zé Henrique, que alegria, cara. Que alegria mesmo te receber aqui hoje. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Quem sabe, né, contribuir com o desenvolvimento e servir o próximo, contando a nossa história, a vida, o que deu certo, o que deu errado, sempre junto. Que bacana, que bacana. Zé Henrique, você não é goiano. Sua natureza, você veio de outro estado pra cá. Isso, eu sou de São Paulo, do interior de São Paulo, de uma cidade... Jurava que você era gaúcho. Errou. Sou do interior de São Paulo, de uma cidade de 4 mil habitantes, nascido na fazenda e criado nessa metrópole Que de legal. 4 mil pessoas. Quantos anos já morando em Goiás? 22. Você não chegou em Goiás como empresário. Você chegou aqui na época, você é formado em engenharia civil. Eu cheguei aqui com um diploma de engenheiro e fui procurar emprego. Olha só. Aí eu fui trabalhar em Brasília, fiquei 2 anos. Depois fui para uma multinacional, mais 2 anos, que era um sonho, que passou rápido, 2 anos passou. E depois voltei para engenharia, fiquei mais 5 anos. E aí eu saí para montar o meu negócio. Quando que foi esse start, esse destrava que você falou assim, não, agora eu vou montar o meu negócio? Há quanto tempo atrás? Vai fazer esse ano, agora em junho, 14 anos. 14 anos, rapaz. Então Isso. já tem história para contar. Né? Um Vivenciou pouquinho. bem os dois lados, que bacana, que legal. E eu vi assim, você tem uma indústria muito bem estruturada, né? Num segmento premium, né? Pude visitar a sua indústria na presença na época do Bob Floriano, um cara fantástico. Beijo no coração, Bob, eu sei que ele vai ver isso aqui. Então, pude ver assim que você realmente, quando a gente fala uma indústria de porta e janela de alumínio, quem não conhece pensa, é mais uma indústria, não. É a indústria, porque é um segmento totalmente diferente, né? Eu vi que ali, eu não conheço, não sei o nome técnico, não sou especialista na área, mas eu vi ali, primeiro quando eu cheguei na porta da sua empresa, você apertou algo no seu celular, a porta abriu, uma porta imensa. De repente você tá lá, um vidro que estava transparente, apertou um botão e ficou fosco. Então eu vi que você tem uma alta tecnologia. Você já iniciou a sua empresa buscando esse segmento diferenciado. Não, Olha só. não. Nada. Na realidade, nada foi muito planejado. Até, vamos dizer assim, o pode destravar, talvez, foi a morte da minha mãe de acidente de carro. Olha só. Porque eu tinha vindo para Goiás com o objetivo de dar certo da vida, sair da cidade pequena. Não é que eu nunca passei necessidade, mas era tudo muito limitado. E vim, né, sair de casa, 800 quilômetros daqui, para dar certo. E então eu trabalhei muito, eu trabalhei, né, nesse tempo que eu fui funcionário, eu não tive férias, porque ou eu mudava de emprego, ou eu não tinha, trabalhava, sei lá, 14 horas em média por dia, sábado, domingo até meio-dia. Isso me fez crescer muito, muito rápido por todos os lugares que eu passei, mas me custou um preço. O preço da distância da família, do ver pouco e tal. E quando eu perco minha mãe de acidente de carro, isso me botou um limite de tipo assim, para onde eu vou? Porque eu fazia, quando ela morreu de acidente de carro, fazia tempo que eu não a via, porque só trabalhava, 800 quilômetros e tal. E então aí eu parei para pensar, tá, o que que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu decidi sair do formato que eu trabalhava com obras especiais de engenharia, enquanto engenheiro de construtora.
Então fiz a penúltima expansão do Flamboyant, o Cinemark, o deck de estacionamento, praça de alimentação, isso em 2006, 2007. A piscina de ondas do Hot Park e aquele complexo todo que é a Praia do Cerrado. Prédios verticais, uns 11, se eu não me engano, 11, se eu não me engano. E aí eu fui para Belo Horizonte. Durante a obra do Flamboyant, minha mãe faleceu. E aí, mesmo assim, aí depois eu fui para Belo Horizonte, fiquei mais 2 anos e meio lá fazendo a expansão do BH Shop e a revitalização de fachada, mas já com o objetivo de parar com aquele ritmo de vida. E aí, em 2009, novembro de 2009, minha mãe faleceu em 2006. Porque tudo é muito lento, né? Parece que é simples. Mesmo eu ter tomado o start ali, eu só fui conseguir desvincular aí em 2009, que eu falei assim, olha, eu não fico... Cheguei no meu chefe, que é amigo até hoje, e falei para ele, cara, nesse modelo mais de trabalho eu não quero. Eu preciso ter tempo para viver. E não quero... Aí você já tinha uma condição financeira legal, tudo. E aí eu falei, eu vou terminar essa obra, isso foi em novembro, tal. Ou vocês dobram o meu salário, na época eu fiz essa proposta. Eles me deram um aumento de salário relevante, achando que eu não fosse sair. E aí eu passou um mês ou dois e falei, cara, eu vou sair no final da obra. E acabei saindo em junho do ano seguinte. E fiquei resolvendo todas as pendências desse projeto, né, dessa obra, enquanto teve. Que a base era Rio de Janeiro, o dono que é a Multiplan, que é a mesma dona do Parque Shopping, sim, aqui em Brasília. E aí foi assim. Aí eu ia voltar para a construção civil em Goiânia, para uma empresa de vertical como gerente. E aí antes o meu ex-sócio me convidou para montar uma empresa de esquadria de alumínio. Aí fiquei uns 45 dias na empresa dele em Belo Horizonte. E daí montei a empresa. Zé, fico muito feliz e lisonjeado de você contar essa história, porque é uma coisa muito pessoal sua, com relação à sua mãe, mas trazendo para o âmbito empresarial, eu fico vendo assim, ó, tem muito empresário que tem medo de empreender, ou tem medo do crescimento, porque ele tem um sentimento que muitas vezes, quando ele inicia um trabalho como empreendedor, ele vai se tornar um escravo do trabalho. Você, pensando na vida que você tinha de correria, era um executivo bem sucedido na época, né? Você trabalhava para alguém, mas em grandes obras que estão aí, né? Com 30 anos de idade, você né? deixou um legado, né? Porque eu imagino que nesse lugar, quando você passa, você vê, tem meu dedinho aqui, né? Então você deixou um legado ali. Mas naquele momento você via que era necessário ter uma mudança de vida e para essa mudança você se projetou a ser um empreendedor, né? Onde você ia organizar suas coisas. Hoje eu vejo que você faz isso muito bem. Daqui a pouco eu conto, esse cara gosta de pescar umas 3 vezes por ano. 4. 4, ó, tá vendo? Mas assim, porque eu acho que isso é importante até para quem está nos acompanhando, ver que não precisa ter medo de empreender. Você tomou a decisão e ficou 2 anos se planejando para aquilo. As coisas também você não pode viver de tentativa de erro em acerto. Você tem que se planejar para começar algo que seja duradouro, né? Que vá para frente. Eu imagino que não foi fácil essa situação que você passou lá atrás. Uma situação muito difícil, mas que você tomou a decisão a partir dali, né? Hoje eu vejo, né? Te conheço, me recebeu dentro da sua casa, né? Sou muito grato por Sempre isso. de portas abertas lá. Graças a Deus a gente se tornou amigo numa caminhada aí que a gente se conheceu junto, né? Num processo que a gente estava. E aí, te conhecendo, eu vejo hoje o pai que você é, o esposo que você é, cara extremamente dedicado, o tempo de qualidade. Quando você me fala, gente, vou falar, eu preciso falar isso aqui. 2 vezes já que eu converso com essa figura que está na minha frente, que ele fala, não, eu tô indo tomar café com meu filho, como que é o nome do lugar? As 2 vezes... No Vequino. Vequino, pois é. Antigo Sacaria. E que idade que tem o seu filho? Vai fazer 4 anos esse mês. Pois é, só que vai os dois, pai e filho, tomando um café e batendo um papo de homem com homem, né? Só menino. Só menino. Eu me encanto com isso. E hoje, graças a Deus, você consegue ter tempo para isso. Se você vivesse naquela vida do passado, por mais que era bem sucedido financeiramente, mas não tinha tempo, você talvez não teria tempo de aproveitar isso, que é a coisa mais preciosa da vida, esse tempo de qualidade com família, né, Zé?
Eu falo Sim. que empresário ele não pode ser presidiário do negócio, ele tem que ser empresário. E para isso existe um caminho, né? Não cai do céu, Não. né? Tudo existe um caminho. Eu, eu fico vendo hoje empresários que assim, né? A nossa vida enquanto empresário passa por uma fase de aprendizado. E essa fase de aprendizado, quem às vezes nos vê hoje na posição que a gente está, pensa assim: nossa, o Zé Henrique deu sorte na vida. O Zé Henrique está muito bem, muito estruturado. O Zé Henrique tem excelentes amizades, uma baita de uma empresa, porque é uma empresa muito bem estruturada, com boa equipe. O cara consegue pescar 4 vezes por ano, sem falar as outras viagens que eu sei que você faz. Mas ninguém viu o caminho, né? Existe um caminho que foi percorrido para chegar nesse ponto. Caminho de aprendizado, nesse caminho de aprendizado vem muito suor, muita dor, né? Vem muitos tropeços, vem muitos erros que faz parte do Sim. processo, né? E eu imagino que na sua vida não foi nada diferente. Você passou também por Tudo esse caminho. igualzinho. Tudo igual. As pessoas veem a foto, não vê o filme. É isso E aí. o filme vão fazer 14 anos de filme. 14 anos de filme. Como se diz, se eu fizer um breve resumo, né, da empresa geral aí nesses 14 anos, eu era um executivo bem sucedido. Logo, os primeiros 5 anos de empresa, eu tinha certeza que eu tinha feito a escolha errada. Financeiramente, o primeiro retirada de dinheiro que eu fiz da empresa, título de salário, foi 18 meses depois. 18 meses. 18 meses depois. Estava vivendo das minhas economias. E primeira retirada, não estou falando de nada. Então, por 5 anos, eu passei bem arrependido da escolha que eu tinha feito, mas não desisti. Persisti. E aí entra a resiliência, né? Muita. Por 3 anos mais, ou seja, nós estamos no 8º ano de empresa. Eu falei, não, tô mais ou menos no 0 a 0. E aí, dali para frente, do 8º ano para frente, é que começa a ter um horizonte bacana de resultado, de qualidade de vida, de tudo. Porque aí, como eu queria trabalhar menos, aí eu fui montar a empresa e adivinha o que aconteceu, né? Voltei a trabalhar demais. Porque quer dar certo, é pouco recurso. E na época que eu monto a empresa, eu tenho 30 anos. Então, minha bagagem de planejamento foi zero. Foi muito cara e coragem. Eu acreditei no negócio porque eu era do ramo da construção e tinha muito problema com esquadria de alumínio. Então eu falava, pô, esse mercado precisa de alguém decente, mas prática nenhuma, dinheiro nenhum, planejamento nenhum. E então, assim, foi muito doído a vida, né? Falar assim, talvez. Quando eu construí o galpão que você conheceu lá, no final da construção dele, eu me apertei financeiramente, total, de ter parado na delegacia, porque eu tinha comprado um terreno, não dei conta de pagar e era um senhor de idade. E aí a filha dele me levou na delegacia como estelionato. Rapaz, sério, olha aí. Sério, aí eu falo, o filme ninguém vê, só vê a foto. E para quem foi criado do jeito que eu fui, ir numa delegacia como acusado, não virou nada, né? Na realidade, depois esse senhor foi viajar para casa da outra filha, a outra filha me ligou e falou assim: deixa eu te falar, meu pai só te elogia, você tá devendo ele, tá sofrendo aqui, mas meu pai só te elogia, só fala que você é bom. Me explica o que é isso. Eu falei: não, eu tô com dificuldade financeira, tenho para receber, quero pagar, mas eu preciso de prazo, preciso negociar. Falei, mas o que você precisa? Você paga juro? Pago, se for honesto, dentro do mercado, sim. Aí fizemos um contrato das parcelas, parcelou em 4 parcelas, pouca coisa, com juro. Assinamos, mas você assina uma confissão de dívida disso? Assino. Falei, eu não sou desonesto, não, eu tô passando por problema. E aí assinamos, paguei tudo, né? Então essa parte da delegacia não foi para frente, graças a Deus, mas são as coisas da vida. Zé, que história fantástica, olha só. Você tinha um nome, tem um nome até hoje. E isso faz esse nome cada vez mais fortalecer. Porque por mais que tinha essa situação, o dono, o ex-dono do galpão, cara, só te elogia pra filha.
sim. A filha vem conversar, você tem a postura adequada. Muito importante isso que você está falando, cara. Eu fico muito feliz de você abrir e colocar isso aqui, porque eu escuto muito e eu levo isso muito para minha vida. Tem muita gente que na dificuldade para, que na dificuldade coloca um bloqueio. Tem gente que, assim, muitos não sabem onde querem chegar. Outros até sabem. Sabe qual é o propósito, mas em qualquer dificuldade vai parando. Por quê? São aquelas pessoas que ao longo da vida estão carregando tanto trauma, tanto problema, que ele não aprendeu a enfrentar uma dificuldade. Você não fugiu de um problema, você passou pela dificuldade ali, mas não fugiu, teve a postura adequada, né? Renegociou, pagou. Então isso é importante para que muitos vejam assim, gente, todo negócio, ele passa pelos altos e baixos. Chega um ponto que a gente vai tendo experiência, e para ter experiência tem que ter resiliência. Você só tem sabedoria se passar pelo problema, porque o problema te ajuda a ter sabedoria. Eu falo que Deus dá pra gente discernimento, mas a sabedoria ele dá a oportunidade da gente treinar diante de um problema, né? O problema apareceu, como que eu resolvo? Então, diante de tudo isso, né, você levantou a cabeça, persistiu, porque você podia ter desanimado, você podia ter parado. Imagina hoje, né? Hoje, graças a Deus, você está muito bem estruturado dentro do seu negócio, consegue ter uma qualidade de vida bacana com a família, né? Tem dois filhos lindos, né? Ainda bem que eles saíram puxando a mãe. Ainda bem, né? Brincadeira. Mas tem dois filhos lindos e pode aproveitar essa vida de uma forma diferente. Quando você falou que eu iniciei a minha empresa trabalhando mais do que o normal. É normal. A empresa ela tem 4 fases. Você já evoluiu nessas 4 fases. Nas 4 fases eu tenho ali a primeira fase, que é a sobrevivência, onde eu vou treinar cada vez mais vendas. Eu preciso vender. O negócio ele tem que se pagar. Eu tenho fornecedor, eu tenho investimentos, eu tenho funcionários. Então tem que vender, primeira fase. Nessa primeira fase, o dono da empresa ele está no operacional, não tem como estar fora, porque você está estruturando o negócio. Segunda fase, você vem para a construção. Ali você já começa a treinar líderes, você já começa a capacitar pessoas, que a empresa começa a tomar uma proporção maior e nesse momento específico é impossível querer tocar sozinho. Então eu venho para a construção, vou descentralizar. Quarta fase é a fase da organização, onde eu crio regras, políticas bem definidas, um organograma que alguém está na empresa, deu um problema, sabe quem procurar, não fica o tempo todo procurando o dono. E a quarta fase, que é da excelência, onde eu tenho um processo bem definido, pessoas bem treinadas, e aí eu tenho um bom resultado. Quando o empresário chega nesse ponto, ele sai da cadeira operacional, ele tem quem está no tático olhando quem está no operacional para executar aquilo, e ele senta na estratégica que ele vai buscar novos horizontes, novas oportunidades. Então não existe como você saltar de uma fase para outra, pular a fase. Você passa de uma para outra no tempo certo, da forma certa, e essa mudança de fase, ela ajuda muito a gente o quê? A ter mais conhecimento. A cada fase que eu passo, você vai aprimorando mais resiliência, né? Você vai tendo mais estrutura, você vai tendo mais bagagem, você vai amadurecendo. Eu falo que essas fases vai amadurecendo. O que eu vejo e percebo, eu tive muita dificuldade com isso. Eu era um cara extremamente centralizador, José. Mas não era mais ou menos, não. Era extremamente. Eu comecei a trabalhar muito novo, né? Meu destrava ele veio também por necessidade. E como eu era muito novo, eu tinha um sentimento assim, ó. Eu desconfiava de todo mundo. Eu não acreditava nas pessoas. Você imagina, né? Você contou um fato pessoal, eu vou contar o meu aqui. Nunca contei isso aqui, eu vou te contar. Eu passei por um abuso aos 5 anos de idade. Aos 17 eu tentei um suicídio. Então eu cresci com medo. Eu cresci com um sentimento de inferioridade. Eu cresci sentindo que eu era um bosta. Quando eu tentei o suicídio, não dei conta. E aí eu me senti ainda mais bosta, pensando, pô, não dou conta nem de me matar. E naquela situação ali, eu realmente, né, escutei uma frase de uma senhora que falava que para mudança na vida da gente acontecer, depende da gente, não dos outros. E eu quis buscar isso para minha vida e busco até hoje. Isso foi um divisor de águas na minha vida, né? E aí foi. Só que dentro desse processo, tendo muito medo, muita insegurança, eu desconfiava de Deus todo mundo. Então, eu me tornei executivo, já cheguei a liderar mais de 1.000 pessoas, mas com medo. Então, assim, eu tinha meta, cara, eu atravessava Deus todo mundo, eu entregava as metas. Eu não esperava, eu não tinha calma para confiar que aquela pessoa ia fazer o que eu pedi para ela. Só que eu vi que isso estava me adoecendo. Chegou um ponto que eu comecei a tomar um remédio para pressão, falei, opa, vamos cuidar. Isso há 14 anos atrás. E eu tive que buscar ajuda para mim superar isso em mim. Né? E eu comecei a perceber, a partir do momento que eu busquei ajuda, mentores que me ajudavam realmente a equilibrar esse lado. Porque eu já percebi que quem tem um lado centralizador é algo meio genético. Você não mata esse defeito, você domina ele.
Só que ele dorme, ele adormece. Se a gente não cuidar, ele volta de novo. E aí, aprendendo a dominar, eu vi como é bom quando a gente delega com alguém que a gente começa a conseguir produzir mais e vivendo, né? Eu já tive uma conversa com você no momento, né, e fiquei muito feliz de saber, porque além de você falar, tá? Não tô falando que você mente, você nunca mentiu para mim, mas eu tive a oportunidade de conhecer um funcionário seu que, sem saber que a gente tinha conversado, ele confirmou tudo isso nessa situação. Você também era um cara centralizador. Você já parou para perguntar assim, por que que você era centralizador? Porque eu garanto o resultado. Só que para crescer como empresa, Aí que tá. Boa. aí você precisa de equipe, você precisa de time. Não adianta ter só Messi no time, só Cristiano Ronaldo. Para você fazer uma coisa ou outra, ok. Mas para você crescer, você tem que ter time. Então é uma, como se diz, a descentralização é uma coisa que, assim, dolorida a mudança. Eu tô nesse processo ainda. Já eu virei talvez minha chave há um ano. Lá atrás que eu comecei, eu dei o start na mudança, há um ano atrás. E pra você ver, né? É incrível, né? Assim, mas só um ano atrás, é só um ano atrás. E que virou muito a minha vida mesmo foi em novembro do ano passado, voltando à pescaria. Foi ali que teve o start. Foi ali que eu estava vendo um podcast do Flávio Augusto e ele falou uma coisa que para mim assim vestiu como luva, porque assim, eu entrego resultado. Isso é fato, né? E e aí o empreendedor, ele é muito sozinho. Eu fiz uma opção lá atrás diferente da sua. Eu confiava em todo mundo até que me prove o contrário. Levou muita bordoada, imagino por isso. É, mas aí eu acertei muita gente também. É, tem os Que, dois lados. entendeu? Tomei sim, algumas. Aprendizado, né? Aprendizado. E nesse podcast, falou um negócio assim que foi o que me deu o start pesado, que eu tinha começado o start lá em maio do ano passado, né, de centralização. Ele falou que a zona de conforto do empresário que veio do nada, que é o meu caso, seu, é meter a mão e fazer. Então essa é a nossa zona de conforto. Nossa zona de conforto é conseguir garantir que alguém faça para você. É ensinar alguém a te entregar aquele resultado. E aí ele discorreu aquilo, né, bastante, sei lá, 10, 15 minutinhos. E aquilo para mim, falei, cara, é isso que eu faço. E aí, paralelo a isso agora recente, mais uns 2 meses atrás, que aí só vai complementando um pensamento que você começou. Nesse pensamento, eu escutei o cara falar assim, cara, a gente tem o ego interno, foi Ricardo Baza. Ele é o ego interno e o ego externo. O ego externo é o que todo mundo vê, é o que a gente mostra para as pessoas como a gente é. É uma arrogância que todo mundo vê. O ego interno, ele é silencioso e nem você vê. Porque na realidade, quando você vai lá, mete a mão e resolve o que alguém da sua equipe não resolveu, você tem alguns efeitos colaterais que hoje isso está muito claro para mim, tá? Mas que eu não via e nem minha equipe via. Você vê, meu braço direito tem 13 anos que está comigo. Meu braço esquerdo tem 10 anos que está comigo. Minha perna direita tem 9 anos que está comigo. É uma história, é um tempo muito bom, né? E todos eles têm uma admiração muito grande por mim. Ou seja, esse ego interno é algo que você não vê e que as pessoas não veem. E eu entendi que na realidade eu tinha um time super competente, tá? E que eu, no meu ego interno, ia lá, pulava na frente, que você acabou de falar, passava por cima de todo mundo, resolvia, entre aspas, para bater no peito. Vocês não dão conta, eu faço. Só que isso tem um efeito colateral, e gente, eu tô falando de novembro para cá. Um efeito colateral monstruoso sobre a responsabilidade do resultado. A hora que você atravessa, você tira a responsabilidade do resultado da pessoa. E eu entendi, eu sou um cara persuasivo, um cara confiante, um cara resolutivo, um monte de qualidade. Então essas pessoas me admiram.
Então, elas não fazem o que elas pensam. Elas fazem é me obedecer. Mesmo que eu peça, eu não mande. Desde sempre. Mas elas entendem como um mando. Por tanta confiança, por tanto respeito que elas têm por mim. E aí lá em novembro eu vi isso no voo, voltando de Manaus para Goiânia. Vi isso. Cheguei na empresa, eu volto normalmente no sábado, para ter o domingo para ficar com a família e segunda voltar a trabalhar. Aí na segunda chamei meu braço direito e braço esquerdo da minha sala. Falei, ó, vocês são competentes pra caramba, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vi esse podcast assim, 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 né? Acabei de contar aqui. E a partir de hoje eu não piso mais na fábrica. Eu não interfiro mais na fábrica. Rapaz, eu imagino o sorriso que essas pessoas não deram até aqui. Porque, de Não. certa Eles entraram forma. em pânico. Que isso, Zé? Cara, eles Porque... tinham alguém que assumia a responsabilidade pra Mas, de eles. certa forma, tinha um voto também de confiança. Mas é pra você ver, o sentimento é muito louco, tá? E tá tudo certo. Na realidade, eles tomaram um susto porque, primeiro, o cara centralizador falou que não vai mais centralizar. Segundo, é da boca pra fora ou isso vai acontecer? Só o tempo que vai mostrar, né? É o dia a dia. Só o dia a dia. Então, vamos lá. Vou fechar os números da fábrica de novembro até março, tá? E aí vou dar um dado desse mês aqui agora. Então, com as mesmas pessoas, a fábrica produziu 43% a mais. Olha só. 43%. Com o mesmo custo, você conseguiu 43% mais de produtividade. Aham. Abril, mês passado, março, foi o maior. Foi o mês que nós mais produzimos na história da empresa. Batemos nosso recorde, assim. E esse mês, a meta planejada já vai bater entre hoje e amanhã. Já bate a meta planejada do mês. Dentro de 15 dias. Aham. Né? Menos de 15 dias, ou seja, você está aí na primeira quinzena. Isso. E por quê? E aí eu tenho, né, meu braço direito, ela é engenheira também, tal, a Cristiane. Então tem um nível mais tático já, um nível mais desenvolvido. Mas meu braço esquerdo é um peão. Um fenômeno, mas é um peão, não estudou, não tem faculdade, não tem nada. E aí a gente fez um processo de implantação de painéis de gestão à vista, de BI, de indicadores na empresa, e ele pediu para sair de tudo, de não estar nenhum grupo desse. Que ele falava que era só blá blá blá. Entre e off. E nós permitimos que ele saísse lá atrás, tá? E por incrível que pareça, agora ele pediu para voltar. E você sabe por que ele pediu para voltar? Não é porque ele está entregando esse resultado maravilhoso. É porque agora o resultado é dele. O que dá certo e o que dá errado é dele. Por isso que eu digo assim, ó, de certa forma você deu um voto de confiança para todos, Eles já tinham meu voto de confiança. mas talvez eles não percebiam isso. Ou Não, é percebia? eu que não deixava. Porque Então, o toda problema vez estava no Zé Henrique. tava, isso para mim tá muito claro. Zé, e como é Porque que tá esse processo de mudança? Porque você falou que de novembro para cá. ah, Esse processo ele vai um tempo para você. Eu falo que assim, ó, a gente leva um tempo, parece para a gente descontaminar de nós mesmos em alguns aspectos, né? sim, É um processo. E esse processo ele vai caminhando. Hoje você vê que, né? Eu imagino que para você tomar a decisão, você é um cara decidido. sim, Quando você fala vou fazer, você vai e faz. Mas não é fácil. não. Sair de um hábito que está o tempo todo acostumado com ele não é fácil. Você falou, Hoje você vê uma diferença. Essa diferença te ajuda a fazer com que o processo se torne menos penoso. Como é que tá isso pra você, cara? cara, é penoso demais. Porque na realidade eu tô fazendo o que tem que ser feito e não o que eu gostaria de fazer. Tá agindo com a razão. Eu diria que não é com a razão, não. É porque esse é o certo, tá decidido, então é assim eu vou fazer. É a razão, N- cara. Não é razão. Sabe por quê? A razão você ainda negocia com ela algumas coisas. Isso eu falo que é determinação. Cara, eu já vi o resultado, tá aí, ó, acabei de falar. É.
Ele mesmo prova que é assertiva a decisão, né? E isso é tão, né, claro para mim. Eu brinco, né, que é tão dolorido que eu derrapo toda hora. Eu brinco assim, ó, eu derrapando. E, e Mas você a- percebe isso? Ou alguém te mostra? Você vê, né, por incrível que pareça, meu braço direito e braço esquerdo, né, que a gente tem uma relação de amizade e tudo, tinha medo de me questionar. Olha só. Depois dessa mudança lá de novembro, talvez em janeiro eles conseguiram, sabe, uns 2 meses depois, a falar assim, ó, a deixar de me obedecer, mesmo que eu pedisse, tá? Então hoje eles falam, você já tá derrapando aí, hein? Que a gente criou esse termo até derrapar para brincar. E aí eles entenderam a minha mudança de modelo e estão mudando também. E estão mudando também. Então a gente tá desdobrando o que talvez eu virei a primeira página do livro, eles estão o restante e fazendo isso com a equipe deles. Então, esse empoderamento da responsabilidade sobre o resultado, que eu passei para 2 pessoas, elas já estão passando para mais 4 pessoas cada um, já virou 8. Esses 8 já vão desdobrar para a turma da ponta, cada vez mais. Então, assim, é incrível isso. Eu falo assim, mas dói, tá? Eu fico encantado porque a gente vê, né, e você está comprovando mais uma vez. Eu sempre digo que assim, as pessoas à nossa volta só vão mudar pela nossa mudança. Às vezes a gente quer mudar todo mundo. Você até pode arrumar, tem a regra do jogo, né? A cultura da empresa, ela é dela. Você sabia que eu pego o seu exemplo sobre cultura de um ato que aconteceu na sua casa, que eu fiquei impressionado e encantado, tá? E leve isso para minha imersão? Porque eu acho que empresa tem que ser da mesma forma, né? O dia que eu cheguei na sua casa, o elevador para na porta do seu apartamento, e ali eu vi alguns calçadinhos do lado de fora. E você já tinha me falado, Mamed, a gente tem um hábito aqui de quando entra para dentro não entrar calçado. Então, aquele momento ali, estranhei um pouco, deixei o calçado de fora, entrei, mas com 10 minutos que eu tava lá dentro, eu já tava me sentindo como se eu tivesse calçado. Normal, natural, porque todo mundo tava assim. E quando a gente pensa em cultura de empresa, cultura organizacional, eu pego muito esse exemplo. Por quê? A regra, quando eu crio uma cultura na minha empresa, a regra ela é minha. Então é a minha cultura, são os meus valores que predominam. Né? Hoje eu vi que você faz isso muito bem na sua casa, na sua empresa também. Então, se existe uma cultura de como tem que ser, as pessoas elas vão seguir um caminho, né, diante daquilo que você estabeleceu. E se essas pessoas estão contigo há tanto tempo, você tem uma cultura bem definida na sua empresa. Se não tivesse, eles não estariam lá. Zé, Posso pessoa. discordar do você? Não, deixa eu te falar. Aqui o bacana é esse, é a gente construir, mas pensa comigo. As pessoas te respeitavam pra caramba. Cara, mas se você fosse um líder chato, se você fosse aquele empresário que tá o tempo todo só batendo, se elas não vissem no Zé algo a mais, elas iam para outro lugar. A pessoa para ficar 8 anos, 10 anos, 11 anos com alguém, tem algo a mais. E para mim o que faz uma pessoa ficar tanto tempo na empresa é a cultura. Por mais que não possa ter a cultura mais linda do mundo, mas tem uma cultura lá estabelecida. Porque o que faz um funcionário estar engajado? O que faz essa pessoa estar comprando a sua ideia e estar colocando isso em prática? Essas pessoas, você fala que elas não questionavam, está começando a pontuar. É muito precoce esse período da descentralização. Quanto mais esse processo aprofunda, daqui a pouco você vai ter gente lá na empresa te questionando para o bem, te questionando para fazer as coisas crescerem ainda mais. Isso é bom, tá? Mas eu vejo, na minha percepção, não entrei nesse detalhe o dia que eu fui na sua empresa, né? Tive vendo lá a sua parte fabril, conheci a pessoa que é seu braço direito, que estava ali contigo, mas para permanecer nesse ponto, a minha percepção é que isso aconteça. Né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante de acontecer dentro da empresa. Tem que ter cultura. É cultura que engaja, é cultura que vai fazer a pessoa realmente fazer aquilo que você quer, mas porque elas querem fazer. Essa é a parte mais difícil para nós, empreendedor. Convencer alguém da equipe a fazer o que você quer, mas porque ela quer fazer aquilo. Ela quer fazer dar certo. E quando isso acontece, né? Se você não tivesse uma cultura ali dentro, você não conseguiria viajar para pescar 4 vezes por semana, as suas pescarias eu já vi, é pescaria longe. Né? Você vai de avião, uma turma Vai uma dedicada. semana. Pois é, uma semana fora. Né? Então, se somar os dias que você se ausenta da empresa ao longo do ano, você tem muito mais de 30 dias de férias, né, dentro do que você se programa. 60. 60 dias.
Você não consegue, o empresário hoje, ter 60 dias de férias se não tiver uma equipe engajada. Para ter uma equipe engajada, tem cultura acontecendo ali. Mas então, Discorde de mim, fica à eu vou vontade. discordar de você, porque eu vou depois pedir para você ver esse podcast e você vai ver o que você falou e você vai entender o que eu vou te falar. Não existia uma cultura da empresa. Existia uma admiração pela pessoa do Zé. E eu venho fazendo agora na empresa pesquisa de clima Bacana, organizacional muito bom. de 6 em 6 meses. Nós fizemos já 3, tá? E isso ficou muito claro. O Zé é um líder, é uma referência, é um cara bacana, admirado, respeitado, tal. Isso não quer dizer que a empresa do Zé, que a CRJ tem essa cultura. É incrível, mas é. Isso está claríssimo para mim. Então, por quê? Nas pesquisas de clima organizacional, tá? O que a gente via no resumo, tá? Um resumo geral. Que eles são satisfeitos de trabalhar lá, mas que eles não estavam na empresa, ou boa parte, tá? Os resultados são muito bons. Você ter a última pesquisa deu 8,1 de média. O normal para uma empresa é de 6,5 a 7. Tá acima da média. Muito acima da média. Mas na primeira foi 6,1. Foi abaixo da média. Que existe um meio que é de politicagem e fofoca, que eram as notas muito baixas. O restante era muito bacana. Mas isso era. E aí tinha um cara que segurava essas pessoas na empresa que faziam com que elas não quisessem sair da empresa. Que era o ídolo, a referência. Porque eu sou um cara muito justo, muito certo, muito correto, tal. Líder. Líder. Mas isso não queria dizer que a empresa tinha cultura. Agora, por quê? Aí esse mesmo Ricardo Baza, nessa mesma palestra, ela falou uma coisa. A cultura da empresa é o que você permite que os seus funcionários façam. E Sim. não o que está escrito. Porque tá lá, tem manual de regra, tem tudo. Papel aceita tudo. Mas na hora que o seu braço direito infringiu, você puniu igual tá escrito? Normalmente não. Porque é humano. E aí nós entramos no que a gente chama a vida é minha, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Eu falo que é a terceirização da culpa. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Eu não quero tirar meu braço direito da empresa. Então eu vou manter. E isso ia descendo para todo mundo. E as pessoas, tá? Sentir que tinham protegidos, que nunca existiu, de fato. Mas existia uma blindagem para algumas coisas não chegarem em mim. Porque esses meus braços aí, as minhas pessoas, elas queriam resolver. Então elas não queriam que chegasse em mim. E aí coisas importantes deixavam de chegar. E aí uma coisa que a gente implantou também em outubro do ano passado que foi fenomenal. O que eu entendi, tá? No meu processo, desde a venda, né? Até, aí eu falo venda, orçamento, engenharia, fábrica, expedição, instalação na obra e entrega para o cliente. Tudo que aconteceu aqui estoura lá no funcionário do Sol Quente. É o cara que tá na ponta, é o cara que vai montar. Ele não monta se a medida da janela não tiver Pois certa. é. Não monta se tiver montado invertido. Não monta. E esse cara resolvia. E a gente viu que esses dados eram piores aí. E aí, numa decisão assim que foi muito difícil, que a gente pensou que isso fosse dar uma briga danada, tá? A gente criou um grupo dos líderes de instalação, que é peão, tá? E eu até brinco isso lá na empresa, dos peão, que eles postaram, um grupo de WhatsApp, meu braço direito, braço esquerdo e eu. Que a gente ficou com muito medo disso. E eles postaram os vídeos do que tinha chegado errado lá na obra. De tudo. E isso tá rodando. E toda segunda-feira de manhã, graças a Deus, agora a gente já passou para 15 dias, tá? Os
peão do sol quente, que é quem faz, ouvindo os engenheiros do ar-condicionado explicar por que eles erraram. Rapaz, olha só. Cara, isso criou um constrangimento dos caras do ar-condicionado explicar os diplomados, explicar que aquela vírgula que ele não se preocupou, que aquele detalhe gerou aquele problema e aquele E um baita retrabalho. problema, né? Não, pode ser grande ou pequeno, porque o que a gente mede lá hoje, tá? 90% o funcionário consegue resolver lá na obra. Então, Dos problemas. quando eu falei baita problema, o que tá na minha mente? Se chegou errado, tem que voltar tudo para trás para fazer. Então, não, alguma só coisa 10%. consegue A resolver. maioria é detalhe que a gente consegue ajustar. Então, na realidade, nada mais é do que relaxo. Entendi. Vai dar um Alguém trabalho maior para ele, mas ele consegue fazer. Isso. E a hora que a gente fez esse grupo, nós demos importância para ele, senso de pertencimento. Pra você ver, nós descobrimos que um tipo de arremate específico lá, que é porta que corre atrás da alvenaria, fazia 4 anos que a gente cortava do tamanho errado. 4 anos! Toda vez cortava errado, uma pecinha simples, barata. Toda vez cortava errado. 4 anos. E é só ir lá no programa e falar assim, o engenheiro do ar-condicionado colocar, ó, essa peça mais 3 centímetros na receita de bolo. Aí pensa esse cara que tem 9 anos, 10 anos de empresa, passando por isso 4 anos, fala assim, não é possível, velho, é que esse cara do ar-condicionado não resolve. E aí nós entendemos também que, na realidade, a gente acreditava que a maior parte dos erros era do cara que media errado. E não da engenharia que detalhava a fabricação. E aí, a hora que a gente começou a mapear isso, nós descobrimos que o maior problema não era a medida. Você foi na raiz do problema. E aí a gente fez uma planilha que ela é a seguinte. A solução do problema foi resolvida ou não? Quem resolveu? Ponto. Por que errou? E aí, para mudar a receita do bolo, para não errar a mesma coisa 2 vezes. E aí a gente descobriu que várias vezes era bola de 3. 3 erraram. 3. Sabe aquele negócio, o avião não cai por erro, um erro, cai por vários? Era isso. Então, assim, 3 departamentos, né, 3 áreas da empresa podia ter visto o erro e não viram. Sabe por quê? Porque o cara do sol quente estava resolvendo. Então, para quê? Botava lá, vinha. Isso foi feito em outubro. Cara, isso foi uma revolução para minha percepção. Eu falei, não é possível. Eu vejo os vídeos lá, é tanto que até hoje, que é proibido comentar. Esse grupo é só para postar o problema. Não é para dar opinião, não é para nada, é só para postar. Nas segundas-feiras, agora de 15 dias, graças a Deus, nós vamos passar lá e todas as áreas, almoxarifado, fábrica, os líderes de todas as áreas, engenharia, orçamento, tá todo mundo lá. PCP, tá todo mundo lá. E aí a gente roda esses vídeos, os vídeos que chegou na quinta-feira roda hoje, na sexta. Todo mundo tem que dar a justificativa do que aconteceu e na segunda apresentar os meninos do sol quente. Quando a equipe sabe que isso vai vir à tona, ou seja, vai ter que ser apresentado, o cuidado ele é muito maior. Mas eu fico feliz de saber assim, ó. Lá na ponta, o cara que era do sol quente, é o montador que tá lá. Pepino chega para ele, né? Eu até, termo chulo, mas eu sempre falo. Se para trás deu merda, alguém vai segurar a privada lá na frente. Então o Pepino tá ali com ele. A partir do momento que deu a oportunidade dele colocar isso, ele tá sendo ouvido. Ele tá se sentindo E o coitado que assumir a culpa da produção também saiu da culpa que não é ele, né? Mas eu falo que isso é um mapeamento que você começa a corrigir o gargalo no lugar certo. Isso é processo, né? Quando a gente pensa em melhoria contínua, quando a gente fala de PDCA, né, que é um processo de melhoria contínua, é isso que você está fazendo. Então, e está fazendo muito bem, porque você identifica realmente aonde está o gargalo e trata ele. É normal, isso acontece em muitas empresas, que o gargalo ele tende a mudar de lugar até que o processo se estabilize. Sim. E o importante é, se eu sei aonde ele está, tratar. Para chegar a um ponto que não tem mais esse gargalo ali, a coisa flui de uma forma natural, né? Eu fico feliz porque é um modelo de negócio que precisa ser
copiado por outras pessoas. Sim. Hoje, muita gente sofre por falta de processo definido. Às vezes, muita gente perde muito tempo gastando energia arrumando a culpa de alguém que não tem culpa no processo, dentro do processo. Mas o mais bacana nisso, Zé, quando você colocou, né, que hoje vocês têm lá a gestão à vista, tem o BI. Eu lembro de você comentar um dia sobre essa ferramenta que você estava contratando, porque nela você consegue ver etapa a etapa, né? Você consegue medir a evolução. Você, quando vende uma obra, né, você está vendendo um prazo, você está vendendo um sonho. E eu imagino, tá? Eu imagino que a maioria das pessoas que te compram os seus produtos para uma obra são mulheres. Quem paga é os homens. Mas a maioria que compra é mulher. E mulher, quando ela quer fazer um negócio, ela quer para ontem, né? A casa do sonho dela, você está trabalhando com muito, eu falo que sonho de pessoas. Tô Você trabalhando com trabalha com sonho. casa de alto padrão, pessoas que às vezes estão há muito tempo sonhando ter aquela casa e ela quer passar para dentro. Então, quando porventura chega ali e tem um atraso qualquer, isso vem pepino para trás. E geralmente esse pepino ele sempre sobra lá para o dono, coisa que foi criada ao longo do caminho, mas sobra para o dono. Essa ferramenta, quando você criou, instalou ela, tem empresário que ele sofre a vida inteira porque ele não faz investimento. E a gente precisa investir. Tudo aquilo que me permite melhorar o meu processo, para mim ganhar produtividade, trazer mais qualidade até para a minha equipe. Isso é necessário ser feito. Mas a gente ainda se depara com muita gente com dificuldade. Fala, não vou investir, porque ele não vê investimento, ele vê custo. Mas algumas vezes que a gente já conversou, eu percebo que você investiu e está feliz. Foi trabalhoso treinar essa equipe para conseguir fazer essa ferramenta funcionar, porque você pode ter a melhor ferramenta do mundo. Se não tiver disposição para treinar alguém que vai conduzir, a informação ela tem que vir certa, né? Para que ela chegue no resultado final. Como que foi essa etapa? Foi tranquilo, trabalhoso? Conta para Então, nós. então vou te falar assim como que eu vejo isso, tá? Primeiro que eu penso que nós, empresários, nós somos muito mal assessorados e muito despreparados para o que existe no mundo hoje. A gente não tem acesso, não tem conhecimento. Pra você ver, ó, o BI e o gestão à vista, sabe como que isso apareceu? Então vamos lá. Eu uso um software de gestão que ele está hoje em 1.200 empresas de esquadria de alumínio no Brasil. E por o acaso do acaso, né? E aí pode entrar no sorte. O dono do software veio na minha empresa em, acho que foi julho do ano passado. Ele chegou na minha empresa, você vê, ele não sabia o tamanho, tal, foi lá me visitar, porque sou um cara que eu estava implantando esse software e eu fazia o instalador dele 26, 6 meses aqui, passar uma semana tal, e não estava do nível que eu queria, né, que eu tinha visto numa empresa em São Paulo. E aí eu dei umas pressão nele, aí eu falei assim, cara, me explica, eu fui em tal empresa. Aí ele foi me visitar, por acaso, que ele veio para visitar os clientes, principal cliente de Goiás, foi lá me visitar. Falei, cara, eu fui em tal empresa, seu consultor de venda, comprei esse projeto, faz 3 anos que eu estou implantando esse projeto e não roda. Boa parte eu até assumo a responsabilidade que eu que não queria arcar com custos de mais pessoas para gerar informação confiável tal. Mas já tem 1 ano e meio que eu já liberei tudo que seu menino pede. Se ele pedir uma caneta de ouro, eu entrego para ele e o treino tá rodando. Aí ele falou, ó, deixa eu te falar, em novembro eu volto aqui, por um acaso coincide, tá? Novembro do ano passado, ele falou, eu vou aí passar uma semana na sua empresa. Falei, vem. Aí paguei as custas só de viagem e tal, ele veio. Ele veio, sentou para montar os painéis, para tudo que eu já tinha pago há 3 anos atrás, tá? E não rodava tal. Aí ele veio, aí terminou lá, ficou a semana, terminou. Eu participei de quase todas as reuniões, isso é legal relatar. E das reuniões de definição tal, montamos os painéis, boa parte dos BI e tal. E, e aí ele falou assim, cara, fui levar ele no aeroporto na sexta-feira. E ele falou, cara, deixa eu te falar, você não tem noção, sua mentalidade dos empresários que tá no Brasil, você tá entre os 5 cara que tem mentalidade de fazer esse negócio girar.
tal, tal. Ele até falou, você me desculpa. E ele me contou um dado que eu pirei na hora. Ele falou assim, deixa eu te falar, Zé. Sabe, da minha base de 1.200 clientes, sabe quantos clientes que implantou isso? Eu falei, 5. Eu já sabia que o nosso mercado é muito limitado. Ele falou, não, Zé, tem a empresa que você viu em São Paulo, você é o segundo no Brasil. Eu Olha falei, só, hã? de 1.200. De 1.200 da base dele. Aí, beleza. Por uma coincidência boa, tá? Ele tá hoje nessa RJ, chegou ontem e hoje, pra gente fazer a atualização desses painéis de novembro. E ontem eu fui jantar com ele. Aí ele virou pra mim, tá, aí ele veio, aí dessa vez ele já veio, ele, o braço direito e o braço esquerdo. O braço esquerdo chegou aqui na segunda-feira para preparar o território, né, o terreno, e ele chegou aqui ontem, tá? Ontem, 7 horas da manhã, ele estava na empresa. O dono desse software. E aí ontem à noite a gente saiu para jantar. Aí ele falou assim, Zé, aí outra coisa interessante. Sabe quanto tempo eu fiz reunião com ele e com a minha equipe? Na outra eu participei a semana inteira de quase tudo. Uma reunião de 1 hora com a minha líder. Soltou e foi. Falei, ó, de tudo que eu vi aqui dos painéis de gestão e do BI, isso, isso e isso, ok, isso eu penso assim e tal. Agora vocês reúnem com os líderes de vocês. Porque o que eu entendi? O que eu quero ver é diferente do que o líder da área quer ver. E como que eu fazia quando eu estou em toda reunião? Eu modelava pro que eu queria e não porque o cara precisava. Mas aí, ó que lindo. Aí fomos jantar, tal, conversa vai, conversa vem. E aí ele virou, Zé, deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu tô impressionado. Sua equipe sabe cada indicador, cada item, ele sabe de onde vem, por que vem, como que ele resolve, como que ele tira, tal. Eu tô impressionado. E aí a gente conversando, tá? E tudo, ele falou, não, Zé, porque deixa eu te falar. Aí ele, o mesmo cara, falou, você tá entre os 99,7% dos empresários com a mentalidade mais pra frente que eu conheço. E você é inquieto, nada tá bom. Eu falei, uai, por que eu não sou 100? Não é não? Mas eu já Melhoria melhorei de contínua. 95 para 97, Melhoria contínua. 99,7. Então, e o que eu falo é isso. Sobre a nossa inquietude em evoluir. E aí é mentalidade só de alguns. Mas o que é bacana nisso, né? Você passou por toda essa situação, tá num processo, e por se permitir se colocar nesse processo, você começa a ter tempo de buscar outras coisas. Eu quero tocar num assunto aqui de algo que a gente acabou que a gente se conheceu lá, Sim. né? Quando a gente foi fazer a jornada Equity, aprender um pouco mais o que é o Equity, mudar realmente o nosso nível de consciência e entender que existe um mundo que talvez não era tão conhecido, né, que a gente está conhecendo, e é muito bom conhecer ele. Quando o empresário ele se permite passar por toda essa transformação, quando ele se permite passar por essa mudança, quando ele realmente senta na cadeira estratégica, ele tem muito mais possibilidades de enxergar grandes coisas que estão por aí. E aí ele deixa de pensar só no seu negócio. Eu sei que você hoje é investidor, eu também sou investidor em outras coisas. Se a gente fosse aquele cara do operacional, a gente não teria nem paciência de ir buscar coisas novas e jamais teria condições de fazer investimento em algo que eu não estou ali o dia todo comandando, né? Então, isso eu vejo como algo fundamental. O que a jornada Equity foi na sua vida, cara? A partir do momento que você conheceu o JK, né? Nós dois fomos mentorados dele por um período, você ainda é. Ainda sou. O que isso aconteceu assim de transformação para sua vida? Então, vou resumir. Lembra que eu falei que foi maio do ano passado? Uhum. É a nossa jornada Equity. Isso aí. Que foi justamente onde me abriu a mente, onde eu vi o tanto que podia ir mais longe, o tanto de novas coisas que tinha, o tanto de pensamento que ele conseguiu me acessar, vamos falar assim, porque eu ouvi o que ele fala, eu já tinha ouvido 5, 10 anos que eu estou ouvindo aquilo, mas ele conseguiu acessar alguma parte em mim, do jeito que ele fala, que eu falei assim, cara, eu tenho que tomar um rumo. Ele fez as coisas se tornar mais fáceis que a gente imaginava, né? Não falo nem isso, eu falo o seguinte, ele conseguiu tocar de uma forma que me deu vontade de mudar, entendeu?
que me gerou o desejo de mudar. Então tudo começou lá. Talvez eu vou te falar uns 3 meses depois, eu ainda dormia e acordar pensando nas coisas que eu tinha ouvido lá. Então o João Kepler, para mim, ele é um grande mentor e assim, ele me, me fez ver um mundo diferente. Bacana, cara. E ele fala muito em equity, né? E aí, ontem, nessa mesmo jantar, eu vou te dar um exemplo que vai casar como uma luva. Essa empresa de software, ela começou como? Eu nem sabia dessa história, o cara contou ontem, tá? O primeiro fundador de uma outra parte, que é da parte de produção, ele era um vendedor de esquadria em Belo Horizonte, de uma empresa que quebrou. Aí ele sabia o cara que tinha desenvolvido um programinha que calculava a receita de bolo da fabricação dessas esquadrias. Aí ele falou, ligou pro cara e falou, eu posso vender o seu programa? Tal. E aí ele começou disso. E hoje ele é o grande player do Brasil e ele tem 3 focos, que é um programa de produção, que chama SEM. Tem um programa de gestão, que é esse que eu estou te falando, que é o Factory. E um programa de produção que é em 3D, que chama Preference. E aí você sabe o que esse cara hoje faz? Mora numa fazendinha, Olha aí. no interior de Minas, produzindo mirtilo e geleia de mirtilo. Olha aí. E aí o grande negócio que eu falei assim, né, nessa conversa com esse cara, que é o dono, o cara que... Aí eu perguntei pra ele, que é o cara que tá aqui, né, quantos por cento é da empresa e quantos por cento é do cara que tá lá na fazenda do mirtilo? 50-50. Aí eu falei, eu quero ser igual ele, que chama Fernando, esse cara que tá lá produzindo geleia de mirtilo. Falei, eu quero ser igual o Fernando, eu quero achar vários Cláudio, porque o outro que toca, ele me contou que o outro ele tem 50% da empresa, quem toca é o Mauro, o outro ele tem 50% da empresa, quem toca é um outro cara. Ia estar lá fazendo o que ele gosta. E os caras trabalhando para ele, que é a grande mentalidade do Kepler. Isso que o Kepler me deixou claro. É tanto que esse ano eu tô trazendo meu braço direito para a sociedade, Maravilha. porque ela é um Cláudio da vida. José, isso é transformador. Sim. Quando eu iniciei na jornada, eu tinha 3 empresas. Hoje eu estou com 8. Eu estava com um pensamento de abrir a quarta, só que eu segurei por um tempo, por alguns meses, porque eu tive que remodelar a forma de trabalhar. Nenhuma dessas empresas eu toco o comercial delas. Então hoje eu tenho 16 sócios. E eu quero ter 35 até 2028. Eu criei um modelo nessa linha de pensamento onde você não se torna escravo do trabalho, mas eu ajudo alguém, e eu copiei o mestre, eu ajudo alguém a ganhar dinheiro para eu ganhar depois. Então, eu ajudo alguém a ser um bom gestor, um bom empresário, e o meu vem em consequência. Primeiro eu ajudo ele, e o meu vem. Isso é importante porque, primeiro, que você está ajudando muita gente. Hoje você falou aqui agora, né, de trazer o seu braço direito para ser sua sócia. De certa forma, você está dividindo não só o lucro, mas você está dividindo ainda mais responsabilidade, porque é diferente. E eu falo que quando uma pessoa ela deixa de ser uma CLT, né, um profissional, e passa a ser dono, existe uma etapa, um processo onde ela vai amadurecendo dentro dela para ela entender que ela é dona. Seu caso, se é um braço direito já está contigo há muitos anos, talvez seja mais fácil. Ela já Mas tem eu vejo, senso de dona já. hoje eu vejo muito isso comigo. Tem muitos profissionais que eu trago que o cara é o cara na venda naquela região. Mas quando ele senta na cadeira de dono, ele tem dificuldade para entender, ele tem medo de tomar decisão, ele tem dificuldade, às vezes, para alinhar algum processo. E eu já percebi que existe um processo de adaptação para isso acontecer. Mas nem por isso eu paro. Para mim é prazeroso treinar essas pessoas, né? Então, também tive essa percepção contigo ali e vejo como é bacana, porque assim, sabe que é uma coisa que se torna prazerosa? Se a gente, enquanto empreendedor, né, eu não quero ficar investindo em algo que eu não acompanho, que eu não participe naquilo. Pode ser que eu invista, não investi até hoje. Então, todo investimento que eu faço, eu tenho, tenho um caso específico, que eu não estou no dia a dia, mas faço parte do conselho. Então, ajudo a tomar as decisões, como membro do conselho. Nos demais casos, né, eu participo com frequência nas reuniões estratégicas, mas tem alguém que vai lá e faz. Isso me sobra tempo para pensar e buscar outra coisa. Eu vejo muita gente se matando em algo
e não delega. Essa semana eu fui procurado por um empresário, ele tem uma estrutura até grande, numa cidade grande, e ele falou assim, eu não estou conseguindo viver. Quem primeiro me procurou foi a esposa, pedindo ajuda, porque ela não estava aguentando aquela situação. Imagina você, tá? Eu vejo que muita gente, às vezes, perde uma oportunidade, perde de aproveitar momentos como você tem com o Mateus, que Sim. isso é riquíssimo, perde a oportunidade de aproveitar momentos que a gente tem com a esposa, com a família de uma forma geral. Porque ele se torna um escravo a tal ponto de não conseguir, ele não consegue abrir a mente, de ver coisas novas, de buscar coisas novas, está o tempo todo apagando incêndio, o tempo todo, tudo que acontece de errado na empresa cai no colo do empresário, está errado. Então, quando você aprende e passa pelo processo da descentralização, e quando você vê possibilidade de crescimento, trazendo pessoas como sócio dentro do seu negócio, isso se torna. Eu falo que a gente divide para crescer, não é dividir para perder. Você está dividindo para somar. Né? Você está crescendo o negócio, né? Tomando uma proporção bacana. Hoje eu conversava com uma pessoa, hoje de manhã, e foi uma conversa muito bacana, porque dentro da conversa, mais a possibilidade de abrir a nona empresa. Pô, um segmento totalmente diferente, mas também promissor. Vai dar certo? Não sei. Foi a primeira conversa, primeiro namoro. Uma das coisas que eu tomo muito cuidado quando eu trago um sócio tem que ter os mesmos valores que eu. Tem que ter. Porque senão não dá casamento. Não dá. Vai chegar um determinado momento que isso dá problema, isso vai ter alguma falha. E sociedade, eu falo que é igual. A partir do momento que eu falo assim, virei sócio, é um casamento. Então tem que ter a fase do namoro, a fase da paquera e pegou na mão, aquilo é, né, a vida que segue. E uma outra coisa que eu me decidi, isso foi num consenso muito bem elaborado com a minha esposa, eu não sei como que está na sua, eu decidi assim, ó, tudo que eu tenho é vendável. Isso quem mudou a minha mentalidade foi a jornada Equity. Eu quero fazer hoje as coisas, eu inicio algo para fazer escalar e em um determinado momento vender. E quero construir outro, e outro, e outro. Esses dias, sentei com um dos sócios meu, né, jogando 3 projetos na mesa, projetos grandiosos, né? Mas, de novo, se isso aqui não for vendável em algum momento, eu não vou. Porque eu não vou, eu falo muito para os meus filhos. Ah, vai ficar alguma herança para eles? Vai. A minha filha deixou de fazer medicina, está fazendo administração, e hoje ela está vindo, né, me acompanhando em algumas coisas que eu acho que ela tem um perfil de fazer muito melhor do que eu. Ela tem me mostrado realmente que ela tem um perfil de ser bem melhor. Mas num determinado momento eu falei que não ia ser nem sucessora. E pode ser que eu venda tudo um dia, né? Mas vai me ajudar a tocar. Porque a partir do momento que venda um, vai aparecendo outro. Eu quero vender um e montar 3. Não quero ir tirando, né? Então, eu acho que é bacana uma situação dessa, porque você cresce, mas não carregando o fardo tudo sozinho. É crescer vivendo, Zé. Eu partilhava hoje de manhã uma palavra que eu gosto muito de pensar nela. Existe uma palavra bíblica, lá em Eclesiastes 9:9, que diz assim: desfruta da vida que tens com a mulher que amas durante todos os dias da vã existência que Deus te concede sobre o sol. Cara, um dia nós vamos morrer e não vamos levar nada. O prazeroso é o caminho, é a construção. Então, da mesma forma que isso tem que ser prazeroso para a gente no âmbito pessoal, familiar, tem que ser também lá no ambiente. Se você faz isso dividindo, construindo com outras pessoas, ajudando aquelas pessoas também a ser próspera, cara, isso bem volta, é uma satisfação, é uma alegria. Isso é bom, cara, isso dá leveza. Mas é bom a gente passar por essa mudança de mentalidade. Com Né? certeza. Eu falo assim. E muita gente, muita coisa, e eu falo assim, talvez eu tive uma evolução nesse último ano e meio, muito grande enquanto pessoa. Porque na realidade, eu fui me descobrindo. E na realidade, nesse meu processo de me descobrir, eu entendi que eu queria ajudar todo mundo, mas que nem todo mundo quer ser Isso ajudado. aí. E eu insisti, desgastava. Porque queria. Cara, e hoje eu entendo. Eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Não quer, cara, tá tudo bem. Ele, normalmente, eu brinco, né? É ele que paga os boletos dele. E uma coisa que eu sempre falo, né? Eu nunca trabalhei por dinheiro ou pelo dinheiro. Dinheiro é bom, não vamos ser hipócrita aqui, nada não, mas eu trabalho pelo resultado. Para mim, é satisfação do meu cliente, é confiança, é a satisfação do processo dele.
E o dinheiro vai vindo. E foi assim que eu construí toda a minha vida. É Então, consequência. é consequência. E aí eu vejo um cara desse que você citou, na realidade ele está vivendo por dinheiro, ele virou escravo do dinheiro, aí acabou. Eu não, eu, quarta-feira, por um acaso, né, nós tivemos um problema interno lá de ajuste, a babá não pôde trabalhar à tarde, travei minha agenda e fiquei com meu filho. Fui Pronto. levar ele na natação, levar ele no futebol e pronto. Ah, mas tinha um monte de coisa, tinha desmarca. Por quê? Hoje, e eu levo isso, um ensinamento assim que eu queria muito compartilhar aqui, que é o seguinte: quem veio da roça, tá? Ele tem um negócio seguinte. Eu era o braço direito do meu pai. É o seguinte: não tem ser meio curar um boi, ser meio cuidar de uma lavoura. Ou é ou não é. Ou você cuida, ou você perde. É. Não é amanhã ou depois da manhã eu vou lá fazer. Não, filho, se você não curar o boi hoje, amanhã ou depois ele pode estar morto. A lavoura, se você não passar né, vamos dizer, o produto que você tem que passar no dia certo, dali uma semana ou dali 4 dias já não resolveu, já perdeu tudo. E eu vejo que falta muito esse senso nas pessoas de urgência, de resolver em definitivo. Eu fico que todo mundo fica esperando um para escorar. E eu fiz uma mudança lá na empresa também com isso, em relação a isso. Eu tinha um chefe, né, até 2010, que foi meu último emprego, que ele odiava o gerúndio. Tô fazendo, vou fazer, daqui uns dias tá no processo. Ele odiava esse tipo de coisa. E eu vi que eu fazia muito disso. Hoje eu não converso mais sem data. Tá bom, hoje? Que dia? Qual data? E é o cara que coloca, não sou eu. Ele colocou, ele fez um compromisso contigo. Aí chegou no dia, hoje meus liderados, não sou eu mais que tenho que cobrar isso. Se eu tiver que cobrar ele uma vez, duas, três, eu já vou atrás de contratar um outro cara. Foi ele que se comprometeu e ele não tá preocupado, eu tô com o cara errado. Empresário tem que dividir. Existe uma situação, uma diferença muito grande entre ser justo e ser bonzinho. O bonzinho estraga a pessoa. Sim. Porque o bonzinho sempre vai ter um vitimista do lado dele. O justo não. O justo é ter senso, saber que o cara tem um valor, você paga ele da forma certa, você tem que valorizar a pessoa. E o justo vai cobrar as coisas da forma certa. É uma troca. Ali é uma troca. A gente tem que ser líder, a gente tem que ir pelo exemplo. Mas, de novo, não sendo bonzinho. Porque a bondade está dentro da justiça. Só que o cara que é bonzinho, muitas vezes ele está estragando alguém sem perceber. E estragando essa pessoa, cara, o retorno negativo volta para ele, vai para casa dele por tantas outras situações. E esse cara vai sair dali e vai para outro lugar que vai ter o mesmo problema. Então a gente tem que ser o sem justiça. Eu faço muito essa analogia assim, Zé. Deus não é bonzinho com você, Deus é justo. Uhum. Ele te ama no senso de justiça. Até na nossa criação de filhos. A gente tem que ser o mesmo amor de Deus tem por nós temos que ter por eles, no senso de justiça. De querer formar, tem hora que tem que falar não. Tem hora que vamos estender a mão. Tem hora que a gente vai, opa, não é por aqui. Tem hora que a gente vai ter que chamar a atenção um pouco mais firme. Porque é um amor, é um zelo, é um cuidado para fazer o bem, para aquela pessoa conseguir realmente chegar onde ela pode chegar, nesse senso de justiça. E eu vejo, infelizmente, muitos líderes, eu até falo que é líder frouxo, líder mole, que comete esse erro não, por não separar, separar bem as coisas. Né? Tá no excesso. É muito bom para um líder ser bonzinho com o dinheiro que não é dele. Ele tem que ser justo. Mas eu assim, eu tô falando por mim, tá? Enquanto eu tava lá até novembro, que as pessoas me obedeciam, né? O que que acontecia? Se desse errado, eu assumia, porque eu sabia que era um pedido meu. Então eu acabava sendo um líder bonzinho, tá? Pra... Porque como eu sabia que a pessoa fez o que eu pedi, então eu sou muito responsável, eu assumi aquela responsabilidade pra mim. E nisso eu trazia pessoas igual meu braço direito e meu braço esquerdo, que é zero vítima, tá? E trazia também alguns vítimas, que eles já esperavam minha ordem, né, meu pedido, que eles tratavam como tinha sido um mandado, para não entregar o resultado e se esconder aqui. Então hoje eu tomo um cuidado com isso, porque isso existe meio eu criei uma, né, eu falo assim, sabe o ego interno e o ego externo? Então isso é o bonzinho aberto e o bonzinho sem ver.
ele não vê que é bonzinho. E eu tô vivendo isso com o meu braço direito, que ele tá começando a desligar do ser bonzinho. Porque fala, o cara, o chefe bonzinho, ele quer ser amado, ele não quer resultado. Então, tem muita coisa e faz sentido, não tô falando que tá errado, não. Mas muita coisa é porque a pessoa não consegue enxergar. Eu vou te falar, se eu, que sou um cara que a gente comentou aqui, bacana, tal, sucesso, tal, tô falando que eu virei minha chave, tem um ano eu comecei a virar e tem 5 meses que eu, vamos dizer, dei um salto Você está maior. num processo inicial. Dentro do processo está no início dele. Isso vai tempo. Você entendeu? Então, é muito disso. É porque eu era um cego. E cego é aquele que não quer ver. Porque tava lá. É igual eu falei, eu fui na jornada, eu ouvi lá, talvez 90% das coisas eu já tinha ouvido 10 vezes, há 5 anos, há 10 anos que eu tava ouvindo. Mas do jeito que o João falou, me tocou, que fez eu refletir e mudei a rota. Entendeu? Então, Você sai com desejo de querer a mudança, né? Que é diferente, às vezes, assim, ó. sim, A forma de falar, no meu caso específico, isso tem toda a diferença. Já escutei muita coisa ao longo da minha vida, mas coisa que eu não. Às vezes até era certo, mas que eu não caía. Não conseguia descer, gerir pela forma que estava. Então, a vida inteira eu busquei mentores. E cada vez você vai subindo o nível, até sim, chegar nesse cara. Então, o cara tem um. Porque ele te fala com base em vivência, não é com base em achismo, mas por experiência de vida. E o cara que passou por uma experiência de vida, ele fala com muito mais propriedade. ele E não gagueja. não, e naturalidade para falar. E é muito bom a gente ver que é possível e a gente entrar dentro do processo, porque a gente começa a ver pela nossa vida a transformação. E isso é muito bom, isso é muito positivo, né? Eu falo que hoje, assim, gente, a oportunidade ela tá para todos. Nós temos na nossa frente um mar de oportunidade o tempo todo. Tudo depende de como eu estou enxergando. Hoje eu vejo gente que está escravo do negócio e gente que tá parecendo um zumbi. O povo não está pensando, não está abrindo a mente, né? Vive num looping ali dentro daquela situação, de um rio de moinho, e não abre, não levanta a cabeça para olhar o que tem de oportunidade. Tem muita. E eu sempre digo, gente, não está enxergando, busca ajuda, busca mentores, começa a sair, investe em você, vai em lugares, né? Conheça pessoas. Nós nos conhecemos num evento desse e viramos amigo. Tem outros amigos que a gente conheceu nesse movimento que são pessoas que agregam para a vida da gente, pessoas que a gente se sente bem quando está junto. Então, vá em ambientes diferentes, busca informação, traga isso e com cuidado, né? Traga, filtre, coloca na sua realidade. Porque eu falo que tem muita coisa que a gente escuta, a gente tem que filtrar de tudo que a gente ouve por aí, né? Trazendo isso para o nosso contexto de realidade para que a gente consiga colocar em prática. Porque se a gente ouve e não coloca em prática, vira um obeso mental. Esse ano, eu tomei uma decisão. Se ela é mais assertiva ou não, vou ver daqui a um ano. Mas eu tomei uma decisão. Esse ano, tudo que eu aprimorei ao longo de um período, eu estou colocando tudo isso em prática. Estou ensinando outras pessoas, e é bacana, porque quando você ensina, você está aprendendo muito mais, Com né? certeza. Mas colocando isso em prática de tal forma para fazer sentido. Então, eu vejo, né, pessoas assim que vão, que vai lá, que acha bacana, mas sai de lá motivado. Eu odeio a motivação. Porque a motivação para mim é um fogo de palha. Ele está motivado agora, amanhã esqueceu e não faz Voo de nada. pato. Você tem que sair de lá decidido. É o que você colocou. Eu tenho que sair de lá com a decisão, com a convicção, né? Eu quero isso e eu vou buscar isso. E você colocou num ponto que para mim é fundamental, eu sempre falo que tudo na vida tem que ter uma linha temporal. Ah, eu quero fazer, tá, para quando? Né? Eu me determinei aos 55 anos de idade, falta 8. Mas tem 15 anos que eu estou buscando isso. Isso me ajuda a tomar as decisões certas no momento certo. Me ajuda, tem hora, a abrir mão de algumas coisas. Eu deixei de ser executivo, me tornei empreendedor, porque senão eu não conseguiria chegar no meu objetivo que estava traçado. Mas eu já vinha numa caminhada. Então é importante porque na linha temporal você vai se tornar não sonhador, mas realizador. E existe uma diferença muito grande aí. Né? A pessoa que continua sendo um sonhador, né? E tem gente, Zé, eu fico vendo empresário, conheço muita gente, eu ando muito, eu sou muito observador, gosto pra caramba de conversar com as pessoas. Eu vejo gente assim, ó, que ele até tem um sonho, um objetivo. Ele conta tanto aquilo pros outros, que na cabeça dele é como se ele já tivesse realizado, ele não dá um passo na direção para realizar aquilo, né? Então é importante primeiro o quê? A gente saber o que a gente quer, e fazer uma autoanálise nossa. Essa autoanálise nossa ela é constante. Eu estava lendo um livro do Del Carnes há pouco tempo, achei bem interessante, um livro já, é um best-seller aí,
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Para mim é um livro que já está há muitos anos escrito, mas é atual. Acho que é 1930, É 40 alguma esse coisa livro, dessa assim. aí, né? É velho. Eu tava nem Eu li ele o ano passado. então, e para mim é um livro que a gente tem que lê-lo com recorrência. Mas uma história muito bacana que eu vi de um empresário lá dentro, que o cara, você vai lembrar da história, ele todo sábado ele parava para fazer uma autoanálise dele na semana. E ele começava a ver os erros que ele cometia, erro de pronúncia, de fala numa reunião, e começava a se corrigir para a semana seguinte. Isso é evolução, isso é melhoria contínua. Isso é você É olhar para PDCA. dentro de si, fazer uma autoanálise e ir evoluindo, né? E da mesma forma, né, a gente vai mudando nesse contexto, a gente se torna uma melhor pessoa dentro de casa, a gente muda o ambiente, interno e externo. Né? A mudança do empresário, por isso que eu falo, o empresário que ele muda a concepção, ele muda a mentalidade, ele muda o ambiente na empresa e muda também o ambiente fora, no convívio familiar, com os amigos e por aí vai. Né? Fico feliz, tá, de saber que você está nesse processo. Ele é doloroso, mas é muito bom. E o vigiar é constante, né? A gente acaba, como diz Paulo, prescindindo de algo e buscando algo que a gente quer para frente. Mas a gente começa a saborear e ver que é bacana. Por mais que é difícil, que não é fácil, mudança é difícil. Mudar nós mesmos é complicado. Mudar hábito. Se É uma é vida. mudança Seu de pai hábito. que te treinou, sua mãe que te treinou. E hoje, para mim, isso é muito claro. A gente é fruto da É nossa isso aí. criação. É isso aí. Vem genética, né? Vem hábitos, genética, enfim. Muito bacana. José, eu sempre no final eu faço, peço a pessoa para deixar uma mensagem aqui, porque das pessoas que estão nos acompanhando, existe muito empresário que está lá passando por dificuldade, existe empresário com medo, existe pessoas que querem se tornar empresário e está com medo, precisa realmente destravar, romper e ver que é possível, você passou por essa fase. No momento de tomar a decisão, você coloca muita coisa em jogo, eu tomo decisão, não tomo, analisando os prós e os contras. Eu queria que você deixasse a sua mensagem, olhando para essa câmera, para esse povo, cara, que está nos assistindo. Vai E falar o que você quiser. eu vou. Eu escrevi um livro ano passado, até a pedido do João Kepler, e ele me fez entender uma coisa que é o processo de todo mundo, e isso eu falo para todos. O título desse livro é Opções, Escolhas, Ação é igual a resultado. Então, o que esse cara que está travado, né, tá faltando para ele? Ação. Porque nossa vida, eu gosto de dar o exemplo da alimentação, que eu acho que é bem simples e claro para todo mundo. Hoje você tem milhares de opções de alimentação, você sabe as escolhas que você tem que fazer, mas se você não tomar a ação de fazer, seu resultado vai ser o mesmo. E não estou falando aqui tal de Perfeito. peso ou nada, é de saúde. Então, esse é o caminho, né? E as escolhas, só erra quem escolhe, só erra quem faz. E tem muita gente por aí que fica a vida inteira sem tomar decisão para não errar, mas não acerta. E esse é o pior. Esse que não evolui. Então, é isso, cara. Como diz, né? Vamos errar rápido. Vamos tomar ação, errou, toma de novo, outro caminho, rápido. Porque a pior ação é não tomar nenhuma ação, é não fazer nada. Essa é a pior sempre. Então eu falo sempre, cara, seu sonho é ser empresário, cara, sai, planeja, claro, monta seu negócio. E se você achar que você não quer mais aquilo, você volta. Eu falo que eu tenho alguns sonhos na vida. Eu tenho um sonho que eu realizei, né? Que era ter um carro X. Tive ele, fiquei com ele 3 anos. Acho que nunca mais vou ter. Não me trouxe satisfação nenhuma. Mas eu fiz. Eu realizei. E eu falo isso para as pessoas. Gente, tem que ter ação. Senão você não vai mudar seu resultado. Perfeito, show de bola. Concordo 100%. Fantástico, Zé. Muito bom. Olha só, escuta quem conhece, quem sabe, quem já passou por um caminho. E é muito importante essa ideia realmente de te trazer informação, um conteúdo que possa te ajudar a destravar, a superar suas dificuldades, entender que, pô, quem está num determinado lugar teve um caminho, uma trajetória. E esse caminho teve dor, teve erro, teve sofrimento, teve muita coisa que aconteceu.
José, última pergunta. Quem é Deus para você? É tudo. É o caminho. É a jornada. Perfeito, perfeito. Realmente ele é o nosso caminho. Muito bom. Meus amigos, é isso aí. Quero te agradecer, tá? Do fundo do coração. Muito obrigado por ter despendido esse tempo. Nós estamos aqui em horário comercial, né? Mas graças a Deus, como você já é um cara estratégico, consegue deixar a empresa tocar para estar aqui, né? Então, muito obrigado por essa disponibilidade, Zé, por esse aprendizado, por esse conteúdo que você trouxe para cá hoje. E eu espero que em outros momentos a gente continue fazendo mais, né? Tem um caminho longo pela frente, vamos. Eu que agradeço o convite, né? E espero que esse conteúdo sirva para a gente, como se diz, fazer outras pessoas É destravarem, isso né? aí, esse é o objetivo. Muito bom. Entendeu? É isso. Isso aí, pessoal. Ó, como eu sempre digo, né? O caminho nem sempre é fácil, mas vale a pena quando você chega no topo da montanha. A subida ela pode ser árdua, pode ser penosa, mas vale a pena, como o José deixou muito claro aqui, ação. E começou a fazer, deu errado, levante e faça de novo. Não pare, não fique travado, porque eu sempre digo que você nasceu para dar certo. Beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado. Fantástico, cara. Valeu, amigo. Show de bola.